Amados, que privilégio este de repartir a palavra do Senhor com a igreja, com os amigos que aqui estão, com os irmãos que estão cultuando ao Senhor conosco através do YouTube, através da internet. Que o Senhor possa nos dar compreensão do que Ele deseja de cada um de nós. Nós estamos finalizando, chegando ao final do mês de setembro, e este mês ele é muito importante nas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, nosso mês de missões nacionais. Nossas atenções se voltam para a evangelização, nossa atenção se volta para a obra missionária. Há anos nós voltávamos muito nossas atenções para o sertão, os missionários eram enviados para o interior do Brasil, mas hoje nós vemos que as atenções dos batistas da Junta de Missões Nacionais se voltam para as cidades, porque há milhares e milhares de pessoas presas pelos tóxicos, presas pelos vícios, e não tem como se libertar. E a nossa Convenção Batista Brasileira, através da sua Junta de Missões Nacionais, através dos missionários, dos radicais, tem ido às ruas, à noite, durante o dia, ao encontro dessas pessoas que estão abandonadas, que estão precisando de ajuda. Então, nossa igreja é uma igreja missionária, nossa igreja sabe da sua missão de levar Jesus às pessoas, e a nossa oração é que isso possa crescer cada vez mais. A nossa vida espiritual possa ser tão rica, e a nossa vida de santidade também, que nós transbordemos. E alguém já disse que só abençoa quando transborda. Muitas vezes só dá para o gasto. A nossa vida espiritual, o que nós estamos lendo, o nosso tempo de oração está dando só para o gasto. Mas quando nós nos alimentamos da palavra e nós buscamos ao Senhor, então, e nós estamos cheios, nós estamos transbordando, com o que transborda, alcança as pessoas que estão ao nosso lado. Deus possa nos abençoar nesta manhã. O texto que nos veio ao coração para esta hora está em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa.
Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que bênção, Senhor, estar na Tua presença e de sermos guiados à Tua palavra. Que bênção, Senhor, podermos explicar a Tua palavra. Nesta hora, Senhor, toma o Teu servo em Tuas mãos, usa-o como uma voz, como Tu usaste João Batista, uma voz a Teu serviço, para estimular, para encorajar, para ensinar, para ser bênção na vida dos meus irmãos que aqui estão e daqueles que estão em casa participando deste culto, daqueles que vão assistir este culto nas próximas semanas, próximos meses, próximos anos. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, queremos nesta manhã, com base nesse texto, falar aos irmãos sobre levar pessoas a Jesus, a missão da igreja. Levar pessoas a Jesus, a missão da igreja. Vamos dizer juntos? Levar pessoas a Jesus, a missão da igreja. Este texto precioso, ele está nos evangelhos sinóticos. Tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas relatam este momento de Jesus em Cafarnaum. E por falar em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, foi a segunda cidade de Jesus. A primeira foi Nazaré, e quando Jesus começou o seu ministério, ele se transferiu de Nazaré para Cafarnaum. É a cidade de Jesus. Aqueles que vão a Israel e vão a Cafarnaum podem ler lá: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Também Pedro morou nesta cidade de Cafarnaum, e há nesta cidade uma casa de pedra de formato redondo que os turistas conhecem como a Casa de Pedro. E a Casa de Pedro ficava próxima à sinagoga. Não creio que fosse na Casa de Pedro que Jesus estava, mas na casa que ele alugara e onde ele morava em Cafarnaum. Este texto nos informa que um homem paralítico foi levado a Jesus por 4 homens. E pensando no problema deste homem, na paralisia deste homem, ele era um homem paralítico. Uma pessoa paralítica é uma pessoa sem os movimentos. E a paralisia é uma ilustração para o que o pecado fez na vida do homem. O pecado tem feito com que o homem perca os seus movimentos em direção a Deus. O pecado tem feito com que o homem perca os seus movimentos no sentido vertical, em direção a Deus. As pessoas conversam sobre os mais diversos assuntos. Há conversa, mas quando entra o assunto Deus, normalmente há um grande silêncio. E alguém diz: não, religião não se discute, e mudam para um outro assunto. Há uma paralisia do homem em relação à pessoa de Deus. Este texto nos diz que 4 homens levaram um paralítico ao local onde Jesus estava reunido. E Jesus
quem é Jesus. Versículo áureo, o texto áureo da nossa campanha de missões nacionais deste ano é João 3,16. E João 3,16 é uma palavra de Jesus a Nicodemos, que era um príncipe em Israel, que era uma pessoa importante em Israel. Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, Nicodemos, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é tido como o coração da Bíblia. Deus amou a humanidade, Deus amou a todos. Hoje há quase 8 bilhões de vidas na face do planeta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Jesus é o Filho único de Deus, é o primogênito de Maria, mas é o unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, que se fez homem, que nasceu de uma maneira miraculosa, foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Ele é o verdadeiro homem que desceu do céu. No Evangelho de João, Jesus diz: eu vim do céu, eu desci do céu. Jesus é o único que tem o poder, a autoridade para perdoar pecados. E nesse texto nós encontramos Jesus dizendo àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. E os escribas que estavam presentes ali, em seus pensamentos, em seu interior, o criticaram. Provavelmente revelaram também, através das suas feições, a sua reprovação àquela palavra de Jesus. E Jesus, que é onisciente, pôde perceber o que eles estavam pensando, o espírito deles. E o Senhor Jesus vai dizer que qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. E para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. E foi um momento glorioso aquele naquela casa. Então Jesus é o único que pode perdoar pecados. Por isso, levar pessoas a Jesus é a missão da igreja, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6,23. Todos têm esta doença chamada pecado, e todos só são perdoados, todos são alcançados com perdão, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esta é a mensagem da igreja: só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança, porque é o único que pode perdoar os nossos pecados, e não há uma pessoa sequer que não seja pecadora. Todos são pecadores, essa é uma proposição universal, todos são pecadores. Eu quero, queridos, ver nesse texto tão precioso, que me toca tanto, creio que toca também o coração dos irmãos. Eu quero destacar nesse texto algumas coisas, o que o texto nos revela em relação a levar pessoas a Jesus. Em primeiro lugar, eu quero destacar que querer leva pessoas a Jesus. É preciso querer levar o filho a Jesus, a filha a Jesus, levar um vizinho a Jesus, uma vizinha, levar um colega de trabalho. É preciso querer, ter uma meta, colocar lá na agenda o nome daquela pessoa. Eu quero ganhar essa pessoa para Jesus.
orar por aquela pessoa, e orando por ela, o Senhor ia amolecendo o seu coração, para que quando nós chegarmos com um plano de salvação, aquela pessoa já esteja preparada para receber a Jesus como seu Salvador. Esses 4 homens que levaram o paralítico, eles tomaram a decisão: nós queremos levar esse nosso amigo paralítico a Jesus. Então, queridos, esse texto nos revela que, em primeiro lugar, para levar pessoas a Jesus, nós precisamos querer. Se nós não estivermos focados em levar pessoas a Jesus, nós não vamos fazer isso. Vamos vir para a escola dominical, vamos voltar, vamos para a reunião da MCM, reunião dos homens, reunião dos jovens, reunião das mulheres, mas não vamos levar as pessoas a Jesus, porque nós não queremos, nós não estamos preocupados com isto, em levar pessoas a Jesus. Em segundo lugar, eu vejo nesse texto que investir algum tempo leva pessoas a Jesus. Eu não creio que esses 4 homens, eles não trabalhavam. Creio que eles trabalhavam. O texto não nos diz que era um feriado, por isso eles estavam de folga, resolveram levar aquele homem a Jesus. O texto não nos fala, e eu não creio nisto. Mas eu creio que eles resolveram tirar um pouco do seu tempo para levar aquele paralítico a Jesus. Eu que era carpinteiro, vou parar um pouquinho essa obra que eu estou fazendo aqui, e falou com outro colega dele que era pedreiro, dá para você parar um pouco aí, e falou com outro que era o varredor de rua lá de Cafarnaum, e falou com outro que cuidava lá da alfândega, e aqueles 4 amigos então doaram um pouco do seu tempo para levar aquele paralítico a Jesus. Também nós, irmãos, se quisermos levar pessoas a Jesus, a gente precisa parar, às vezes, um pouquinho o que nós estamos fazendo, as nossas atividades. Eu vou ligar para aquela pessoa hoje, eu vou visitar aquela pessoa, queridos, e nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, e nós vamos ligar para aquela pessoa no momento certo em que aquela pessoa está precisando de uma palavra de orientação, de uma palavra de salvação. O que mais que eu vejo nesse texto tão precioso? Eu vejo que compaixão leva pessoas a Jesus. Esses 4 amigos, esses 4 homens se compadeceram daquele paralítico. Nós podemos ir e vir, nós podemos pular, nós podemos nadar, nós podemos fazer tantas coisas, mas esse nosso amigo não pode, porque ele é paralítico. Então eles se condoeram. E quando eu estive pensando nessa atitude daqueles 4 homens, eu me lembrei daquelas palavras de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Jesus se compadecia das pessoas. E esses 4 homens se compadeceram do estado daquele paralítico. Queridos, não há outro meio das pessoas se salvarem senão através de Jesus. Nenhuma filosofia indiana, de outros países, do Japão, da China, seja de onde for, é capaz de salvar o ser humano. Só Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Então esses 4 homens revelaram compaixão por aquele paralítico. E a igreja precisa sentir compaixão das pessoas que estão perdidas. Nós estamos vivendo numa sociedade de gente perdida. Eu nunca vi gente tão perdida quanto nos dias atuais. E os perdidos estão pelas ruas do nosso bairro, pelas ruas da nossa cidade. O que mais que eu consigo ver nesse texto? Eu consigo ver que cooperação leva pessoas a Jesus. Diz o versículo de número 3, diz assim, o versículo de número 3. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Seria difícil levar o paralítico. 2, talvez já melhorasse.
mais 4, eles resolveram juntar as suas forças, eles resolveram dividir o peso daquele paralítico, eles levaram então aquele amigo a Jesus. Cooperação. Como nós precisamos de uma dupla na igreja, um homem pedindo: Senhor, me mostra um outro irmão para eu formar uma dupla, para a gente visitar alguém, para a gente fazer um evangelismo, uma dupla, para nós termos literatura, falarmos com as pessoas. Irmãs pedirem a Deus: Senhor, me mostra uma outra irmã da igreja para eu formar uma dupla para levar alguém a Jesus, para visitar, para ir a visitar o enfermo, não apenas os enfermos da igreja, e há muita gente enferma, mas os enfermos da nossa rua, do nosso prédio, pessoas que nós conhecemos que não conhecem Jesus, que precisam ser levadas a Jesus. Então, queridos, eu vejo nesse texto cooperação. E se nós não nos juntarmos, uma dupla, um trio, um quarteto, para levarmos as pessoas a Jesus, é difícil, é difícil. Carol esteja pedindo: Senhor, me mostra outra irmã para eu formar uma dupla, para eu visitar pessoas. Cada um de nós podermos termos alguém cooperando conosco. O que mais que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto que estratégias levam pessoas a Jesus. Aqueles 4 homens chegaram lá naquela casa, e as casas orientais têm um átrio grande. A casa estava cheia, a frente da casa também, e estava tudo lotado. As casas normalmente tinham uma escada interior, a escada devia estar lotada também. Jesus ali naquela casa. E aqueles 4 amigos, em cooperação, pensaram assim: não, nós trouxemos nosso amigo lá de longe, como é que nós vamos parar aqui? Como é que nós vamos entregar os pontos aqui? Como é que nós vamos desistir aqui? Amigo, nós queríamos te levar a Jesus, mas olha quanta gente aí. Não, eles deram o jeito, deram o seu jeito. Não sei se havia uma escada lateral ou se eles foram na laje do vizinho. E as casas tinham um terraço, e naquela época não se usava o cimento como hoje, a vedação era através de piche, através de betume, e eles deram um jeito ali e desceram aquele amigo bem em frente de Jesus. Eu fico imaginando o coração de Jesus quando viu aquele homem descendo ali. Uau! E Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus não só viu a fé do paralítico, porque o paralítico poderia dizer: eu vou lá procurar Jesus, nada, eu não tenho jeito, eu vou morrer assim. Jesus viu a fé do paralítico e viu a fé dos seus amigos, os 4. Vendo-lhes a fé. Queridos, a fé fazia um bem enorme ao coração de Jesus. Quando Jesus foi lá para além das fronteiras de Israel, lá para o norte de Israel, para o lado do Líbano, e aquela mulher veio ao encontro de Jesus, e ela venceu as barreiras também, contra-argumentou com Jesus, dizendo: mas os cachorrinhos comem também as migalhas. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Creio que também aqui Jesus estava dizendo para aqueles 4: grande é a fé de vocês. Então, queridos, fé leva pessoas a Jesus. Fé no que Jesus ensinou, fé de que o homem está perdido sem Cristo, fé nas promessas de Deus, fé na revelação bíblica conforme a palavra. Fé é capaz de levar pessoas a Jesus. Se nós tivermos fé, se nós crermos realmente, com o coração também,
Porque, queridos, eu vejo hoje uma igreja com muitas doutrinas na cabeça. Nós cremos em tudo que está na Bíblia, mas não está descendo para o coração, a ponto de me mover. Jesus falou isso, eu vou fazer isso. Jesus ensinou assim, eu vou fazer como Jesus ensinou. É uma crença, é algo apenas aqui na cabeça. É preciso que desça para o coração, para que nós possamos levar pessoas a Jesus. Aqueles 4 homens creram, não apenas com o intelecto, mas creram com o coração. Então, estratégias levam pessoas a Jesus. Que estratégias nós precisamos utilizar individualmente, como igreja, para levar pessoas a Jesus? E pessoas que vêm a Jesus são perdoadas. O versículo 5 nos diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, os seus pecados estão perdoados. Ninguém na face deste planeta tem condições, tem autoridade para dizer: filho, os seus pecados estão perdoados. Só Jesus. Amém, irmãos? Só Jesus, só o Filho de Deus, só o Salvador. E o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que mais que eu consigo ver nesse texto? Pessoas que vêm a Jesus são curadas na alma. Aquele homem primeiro teve seus pecados perdoados. Então houve uma cura interior, uma cura na alma. Aquele homem experimentou um novo nascimento. Teus pecados estão perdoados. E aqueles que vêm a Jesus são curados também no físico. Este homem paralítico foi curado fisicamente. E nós sabemos que Jesus tem o poder de curar. E nós precisamos ousar mais, orando pelas pessoas, pedindo ao Senhor que as cure. Nós estamos orando pela esposa do pastor, Senhor, não permita que esse problema da irmã Dalva venha contaminar o pastor, que nós precisamos que o pastor saudável, sarado aqui à frente da igreja. Nós estamos orando pelas pessoas. Estamos orando pelas pessoas e precisamos continuar orando pelas pessoas, porque o nosso Deus opera milagres. Dia 27, nosso querido Carlos, pastor Carlos, vai ser submetido a uma cirurgia do joelho, do outro joelho. E nós precisamos cobrir pastor Carlos com as nossas orações. Por quê? Porque o Senhor, Ele cura o interior, mas Ele cura também o físico. E queridos, esses 4 levaram o paralítico a Jesus. Peçamos a Deus que nos ajude a levar nossos filhos a Jesus, os nossos netos a Jesus, levar os nossos familiares a Jesus, levar as pessoas que trabalham no nosso prédio a Jesus. Noé pregou décadas, só conseguiu salvar a sua família. Se nós conseguirmos pelo menos salvar a nossa família, nós já teremos feito algo muito bom. O Senhor nos mandou pregar, e enquanto nós pregamos, levamos pessoas a Jesus, o Senhor opera os seus corações. E eu faço uma pergunta: por que levar pessoas a Jesus? Porque Deus não tem um plano B. Por que levar pessoas a Jesus? Porque Deus não tem um plano B para salvar o homem. Lá no Getsemane, Jesus sentiu a proximidade da cruz e ele orou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3ª vez. E a sua oração não teve resposta, porque Deus não tinha um plano B para salvar o homem. Deus não tem um plano B. E Pedro, Atos 4:12, ele diz assim: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então não há um plano B, só há Jesus. E a missão da igreja é levar pessoas ao Senhor Jesus. E essas pessoas,
estando diante de Jesus, diante da mensagem de Jesus, se elas colocarem fé no Senhor Jesus, se elas crerem no Senhor Jesus, elas serão salvas. Mas podemos levar alguém a Jesus e esta pessoa não querer. É uma pena, porque as pessoas é que tomam a decisão. Tomemos, irmãos, posição, entendamos e queiramos levar pessoas a Jesus, que eu e você, nós possamos fazer a obra de um evangelista. Havia um tempo em que os crentes compravam Bíblias populares para evangelizar. Eu acho que esse Novo Testamento dos Gideões é o melhor que existe, porque alguém pode receber uma Bíblia, ler o livro de Levíticos, não vai entender nada, mas lendo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, essa pessoa poderá ter uma iluminação maior da palavra de Deus. Enfim, irmãos, o Senhor deseja que eu e você, nós levemos pessoas a Jesus, como estes 4 amigos levaram aquele homem ao Senhor Jesus Cristo, naquele dia memorável, naquela casa onde Jesus estava, lá em Cafarnaum. Amém, queridos? Deus nos abençoe rica e abundantemente.